Olá para você que me ouve. Hoje eu estou aqui ironicamente para falar sobre mudança. E eu falo ironicamente porque se você viu os vídeos passados, provavelmente você deve ter percebido que eu tinha um pouco mais de cabelo. Mas brincadeiras à parte, eu estou aqui para falar sobre uma reflexão que eu tive a respeito desse tema. Eu decidi, enquanto eu almoçava um dia desses, assistir um episódio esporádico de BoJack. Então eu fui descendo e vi um episódio lá que me pareceu minimamente interessante, né? BoJack Horseman. E no que eu fui assistir, nesse episódio, ele tenta... Eu não lembro exatamente o motivo do porquê isso, mas ele tenta adotar uma postura diferente da que é habitual dele, né? Ele tenta ser um cara mais positivo, ele tenta ser um cara mais feliz, ele tenta tomar uma atitude de realmente mudança na vida dele. E eu fiquei pensando comigo, e realmente esse é o intuito do episódio, até que ponto a gente realmente muda, né? Até que ponto a mudança nas nossas vidas como um todo, no nosso caráter, na nossa personalidade, é possível, né? Até que ponto a gente pode realmente mudar. E a minha conclusão é que realmente tem aspectos da nossa personalidade e das nossas vidas que a gente não tem como mudar, porque são muito essenciais de quem nós somos. E eu vejo que tem muita gente que foca em mudar alguns desses aspectos. Então, assim, eu vejo que um dos passos mais importantes quando você quer começar uma mudança é ter consciência a respeito dessa mudança, de você saber exatamente o que você quer mudar, por que você quer mudar e se é possível você mudar, se aquilo não é um aspecto muito essencial seu. Porque, honestamente, eu vejo que 70% dos casos onde as pessoas buscam autoaperfeiçoamento é simplesmente masturbação. Então, sei lá, a pessoa quer ser mais inteligente. No final das contas, na maior parte dos casos, a pessoa não quer ser mais inteligente. Ela quer ser vista como uma pessoa inteligente, mais uma questão de aprovação. E quando eu falo ser vista como uma pessoa mais inteligente, eu não digo só do exterior para o interior, né? Das outras pessoas para com ela. Eu falo dela com ela mesma. Ela quer se sentir inteligente, quer olhar no espelho e dizer eu sou inteligente. Então ela se cerca de um conhecimento X ou Y para simplesmente poder dizer isso em voz alta. Ou seja, a pessoa quer basicamente alimentar o ego dela. E eu nem tiro o meu da reta aqui porque honestamente a partir do momento que você tem ego, você está completamente sujeito a fazer isso sem nem perceber. Outro exemplo que eu vejo muito hoje em dia é a pessoa dizer que quer ter mais autocontrole, quer ter mais disciplina para criar um cronograma ali de treino, ou então treinar todos os dias, e até aí tá bonito, até aí é um hábito realmente saudável. Até que a pessoa fala a motivação dela por trás disso, meter o shape. Para mim, em outras palavras, é dizer, eu quero construir um bumbumzinho para eu me olhar no espelho e me sentir bonito. Não é sobre esse tipo de mudança que eu tô falando aqui hoje, então é bom só passar logo isso a limpo. Então, vamos alinhar alguns pontos da mudança. Quando a gente tenta mudar, eu vejo que o principal problema, o principal erro é ou a gente tende a ser muito imediatista e querer resolver a dor logo, a qualquer custo, e tenta tomar uma solução rápida e no final das contas o buraco era mais embaixo, então a gente fica tentando tapar o sol com a peneira, ou a gente generaliza demais e tenta resolver um problema muito enorme, sendo que no final das contas, se a gente resolve pequenos probleminhas aqui e ali, a gente já estaria resolvendo realmente o problema, a gente piora ele do que o que ele realmente é. Então, o ponto principal na hora de uma mudança é você perceber o que você pode, o que você não pode mudar. Eu vou dar agora um exemplo pessoal para que você possa perceber mais ou menos isso na sua vida também, né? Eu sou um cara bastante emotivo, né? E isso é um ponto muito central da minha formação. Eu não consigo negar isso, eu não consigo ignorar isso. Então eu tenho que lidar com isso. Meu pai era assim, meu avô era assim, e eu poderia não ter herdado isso, mas eu herdei, né? Eu admito que eu herdei. Só que existe uma diferença muito grande entre você ser emotivo e você ser reativo, né? Por um bom tempo eu era as duas coisas. Então,
eu tive problemas com raiva, né? Qualquer pequena raiva que eu sentia era o suficiente para eu querer realmente bater na pessoa que tivesse me causado esse tipo de estresse. E, obviamente, com o tempo eu fui percebendo que se eu continuasse desse jeito, eu não ia durar muito aqui. Eventualmente eu ia encontrar um problema bem grande no meio da rua aí. Então, eu percebi que eu tinha que mudar. E o que eu devo mudar? Justamente essa minha reatividade, né? Essa falta de controle para com essa minha condição de ser emotivo. Porque eu não posso simplesmente fazer que nem o BoJack e dizer: a partir de hoje eu não sinto mais raiva, eu sou um ser humano iluminado, nada mais me abala e eu não vou mais sentir esse sentimento ruim. Não é por aí também, né? O que eu posso fazer é aprender a lidar, aprender a dar a credibilidade necessária para o que eu estou sentindo, né? Porque, convenhamos, também tem casos onde a raiva ela é necessária. Tem casos onde a raiva ela é um estopim para mudança, né? Onde você realmente precisa se revoltar. Mas tem casos onde eu não posso dar credibilidade ao que eu estou sentindo. E depois de usar um pouco mais a razão, que no caso seria o oposto do sentimento, né? Para poder chegar a essa conclusão, se tornou um pouco mais fácil eu ponderar se eu devia ou não dar voz à minha raiva, né? E realmente usar ela, como eu falei, para canalizar, para dar um basta em uma determinada situação, ou se eu realmente deveria dizer: é uma situação que me estressa, mas eu não posso dar ouvidos a isso, senão eu vou piorar a minha vida muito mais. E assim, não é que hoje em dia eu não sinto raiva, eu ainda sinto, mas são bem mais raras as situações que me tiram do sério da forma que me tiravam antigamente, né? Hoje em dia é uma raiva muito mais controlada. É como se você treinasse seu cérebro para entender: beleza, eu vou sentir raiva, vou sentir essa determinada emoção aqui, só que eu agir sem antes analisar a minha reação não faz sentido. E você reconhecer que essa via, que já é a mais comum para você, que no caso para mim era a raiva, não é necessariamente a melhor via, não é necessariamente a melhor reação e a única reação possível, já faz com que você crie uma consciência maior a respeito daquilo, né? Então se torna realmente mais fácil de controlar, se torna realmente mais fácil de mudar. E isso funciona praticamente para tudo dessas situações onde você não tem muito controle. Raiva, tristeza, inveja. Se você não dá muito ouvido para a sua inveja, você passa a reconhecer que você não é tão merecedor de tantas coisas assim, que se você não tem o que fulano tem, provavelmente é porque você realmente não merece, e que fulano provavelmente mereça mais do que você. Eventualmente você vai percebendo isso, e esses sentimentos, essas situações, elas vão ganhando outro significado para você. E acho que outro ponto importante de a gente pensar em mudança é que isso também vicia um pouco, né? Então, você muda ao passo de que você acha que se você mudar o suficiente, eventualmente você vai ser perfeito. E eu não falando em voz alta, essas palavras parecem muito besta, né? Mas no final das contas é realmente assim que a gente acaba enxergando. É realmente assim que a gente acaba agindo. Então, a gente tem que perceber que a gente é imperfeito. Então, volta para aquela lógica do autoaperfeiçoamento que eu tinha falado. É ilusão pura. Então, eu acho que assim, o ponto principal não é você mudar para tentar ser perfeito. Mas se você conhece esses pontos essenciais de você, a luta, ela diminui. Porque você para de lutar contra esse ponto essencial e você passa a usar ele a seu favor, né? Então você começa a trabalhar junto com você e não numa maré pelejando para tentar mudar o que você naturalmente é. Se eu sei que eu sou emotivo, eu posso usar isso a meu favor. Não à toa, eu me considero, e algumas outras pessoas que já tiveram esse contato comigo me consideram um bom artista, né? Porque eu sou capaz de transmitir muito bem o sentimento expresso por qualquer forma de arte. Eu consigo expor
e comunicar minimamente bem as minhas ideias. Então, eu não preciso ter só a parte ruim disso, né? Não é obrigado que eu ser emotivo seja uma fonte de raiva, uma fonte de tristeza. Eu posso usar isso a meu favor, eu tenho que usar isso a meu favor. Então, é viver sem anestesia nenhuma todas as dores e todas as glórias de ser exatamente da forma como você é. Então, você viver dessa forma é realmente abrir espaço para mudança, porque aí você vai perceber o que você consegue mudar e o que você não consegue, o que você deve mudar e o que você não deve. Então você tem que prestar muito bem atenção no que realmente é dor e no que realmente é glória, porque também tem outro porém. Quanto mais tempo você vive dentro de um padrão, mais fácil é de você acreditar que aquilo ali é um ponto fixo teu, sabe? Então, por exemplo, eu achava que a minha reatividade, ela era fixa, que aquilo ali não tinha como mudar, que eu realmente não tinha como ter controle a respeito daquilo. E no final das contas eu tinha. Então, você tem que prestar muito bem atenção nisso para saber até que ponto essas dores elas podem ser moldadas. Porque não é realmente que você seja daquela forma ou que você goste de ser assim, mas você se acostuma a ser assim. Por quê? Porque é mais seguro, porque você já conhece, né? Então, assim, não é que você gosta, vamos supor, de ser reativo, mas você já viveu daquela forma há tanto tempo que se torna mais previsível. Você já sabe as pancadas que você vai receber de volta, né? Então, você fica nesse jogo por ele ser mais seguro, mas não necessariamente aquilo ali é bom para você. Às vezes existia realmente outro caminho lá fora, não explorado, que poderia ser melhor, né? Que você poderia tomar uma reação diferente. Agora, isso tem seus perigos. Você vai ter que agir de uma forma que você nunca agiu antes. E muitas vezes o medo de agir dessa forma, ele aprisiona. Você age como se você estivesse dentro de uma jaula, né? Como se você estivesse enclausurado em viver daquela forma para sempre, mas literalmente a jaula está aberta. Você escolhe ficar lá dentro, porque apesar de ser uma jaula e você viver em condições subhumanas, ainda assim você tem teto. Se você fosse tentar sua vida lá fora, você ia ter 1 milhão de outras imprevisibilidades, mas vale a pena se arriscar. Pelo menos eu considero que vale. E aí é que vem a chave. Se é tudo tão imprevisível lá fora, o que a gente faz? A gente recruta apoio. Então a gente se cerca de referências. Se você é muito emotivo, você se cerca de pessoas mais racionais. Se você é uma pessoa muito insegura, se cerca de pessoas mais seguras. Porque aí você vai entender que o cara não é que ele tem duas picas. Não, ele é idêntico a você. A única diferença entre você e ele é que ele se conhece melhor. Então ele sabe que ele é um bosta, mas ele sabe que todas as outras pessoas também são uns bosta. Todo mundo é imperfeito. E ele simplesmente tem a capacidade de reconhecer isso. E ele tem segurança suficiente para ser imperfeito, assim como todas as outras pessoas são. No finalzinho da mensagem a memória acabou, mas lembrando que esse se cercar de referências não é necessariamente pessoas físicas, porque a gente sabe a dificuldade que pode ser você encontrar e conviver com pessoas tão diferentes de você. Mas às vezes simplesmente o fato de você ler, você assistir algum conteúdo de alguém que tenha justamente esse oposto seu é algo bom, porque afinal aquilo ali foi feito por pessoas também. Então você entra um pouco na cabeça dela por aquele determinado instante. Então, se você assistiu até aqui, por favor, me diga se você acha que tem alguma característica sua que você estava tentando mudar tão fortemente. No final das contas, você só precisa aprender a trabalhar com ela. Eu vou ficando por aqui, que tá vindo uma chuvinha boa e eu vou apreciar, porque na minha cidade não é todo dia que isso acontece. Então a gente se vê numa próxima.